Então vamos lá, gente. Nós vamos continuar falando sobre o movimento que Jesus começou. A série vai acabar, tá? Uma hora ela vai acabar, mas esse movimento ele não finda. Ele é para sempre enquanto aqui estivermos. Então, ao longo desses dias, ou dessas semanas, nós temos aprendido sobre a importância de fazer a obra de Deus e dar importância àquilo que de fato foi importante para Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, nós não encontramos Jesus dizendo que nós devemos ter tantos eventos por mês ou tantos eventos por ano. Devemos estar comprometidos com ocasiões, pontuais, situações oportunas. Jesus só nos ensina, e na verdade, como parte desse ensinamento, Ele nos dá o mandamento, que é a única coisa que eu e você devemos nos preocupar. Sejam discípulos e façam discípulos. Preguem o Evangelho. Ensinem a outros enquanto vocês estão aprendendo. Isso é uma coisa maravilhosa, porque às vezes a gente se sente incapacitado e acha que não pode fazer porque não tem qualificação suficiente, mas enquanto estamos aprendendo e olhando para Jesus e percebendo como Ele fala, percebendo como Ele vive, percebendo como Ele trata o seu semelhante, nós vamos olhando e imitando, aprendendo e ensinando, e isso é numa troca mútua, em que cada um vai cooperar um com o outro nesse processo, enquanto Jesus coopera com todos nós. E hoje eu queria dar continuidade a essa ideia, desse movimento que Jesus começou e somos chamados para continuar, a partir do livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículos de 10 em diante. Vamos ler alguns versículos apenas, são poucos. Atos, capítulo 10, versículo de número... Atos 17, versículo de número 10. Vamos ver se vocês... Todo mundo já achou? Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 17, versículo 10. Amém? Podemos ler? Vamos lá. Diz assim um texto: Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica, que era uma estratégia de Paulo. Ele fazia isso aonde ele chegava. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, também homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Amém? Deixa eu começar fazendo a seguinte pergunta para você. Se você tivesse que definir o que é necessário para um discípulo, ou para se tornar um discípulo, em uma palavra você conseguiria definir? Para ser um discípulo é preciso ser pontinho, pontinho. Para ser um discípulo é preciso ser... Essa palavra resume tudo. Vocês conseguiriam? Alguém quer arriscar? Santo. Ensinável. Estudioso. Ter fé. Alguém mais? Todos
deram excelentes contribuições. Porque para ser santo, você tem que confiar em Deus, você tem que ter fé. Para ser santo e confiar em Deus, você tem que aprender como é que isso acontece, você tem que ser estudioso. E estudioso aqui eu não quero me referir a um tipo de estudo que tem a ver com o meio acadêmico, com a formação. Só vai ser bom discípulo aquele que frequenta uma faculdade de teologia. Não é disso que eu estou falando, não é desse estudo. E por fim, a Penha alcançou aqui, talvez o que o texto, ou talvez não, mas com certeza aquilo que o texto quer transmitir como verdade absoluta e central dessa passagem, que é a ideia de ser ensinável. Está todo mundo correto em suas colocações, nas suas contribuições. Mas para que isso se torne uma verdade, tem que haver espírito presente na minha e na sua vida, de gente que é ensinável. A ideia de ser ensinável é de ser alguém que se dobra diante de, que se curva diante de. Pega um papel, uma folhinha de A4, e você faz então divide ao meio. O que acontece? O papel não consegue mais ficar de pé, né? A não ser que você estique ali. Normalmente ele vai ficar dobrável, reclinado diante daquilo que você acabou de fazer. Essa é a ideia de ser ensinável, de ser alguém que se dobra, nesse caso, diante da palavra, de ser alguém que se inclina diante do texto bíblico, das Escrituras. E aí, o texto que a gente acabou de ler faz aqui alusão à postura como as pessoas de Bereia receberam a palavra, em contraste às pessoas que estavam em Tessalônica. Esse texto, muitas vezes, ele é enfatizado apenas um dos aspectos que é verdadeiro, que está aí no versículo de número 11. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviam a mensagem com grande interesse, com grande avidez, com grande desejo, com boa vontade, com vontade de aprender, atentos, ouvidos abertos, mente aberta. É como se estivessem diante de algo importante e eles sabem que não podem perder a oportunidade diante daquilo. Então Paulo, de maneira estratégica, como fez em muitos lugares por onde passou, ele sempre procurava uma sinagoga. Primeiro porque havia essa identificação, Paulo era judeu, depois porque é dos judeus que vem o Salvador, então ele está falando para pessoas que têm interesse naquele assunto. Então ele, como ponto de estratégia, ponto de contato na estratégia, é estabelecido através de uma sinagoga. Ele vai lá e começa a falar de como Deus planejou as coisas, do que ele realizou. Mas em Tessalônica, Paulo esteve antes, e a maneira como os judeus de Tessalônica receberam a mesma verdade, a mesma palavra, o mesmo conteúdo, foi totalmente diferente daqueles que estavam em Bereia. Capítulo 17, versículo de número 5, diz: alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão começaram um tumulto, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, para entregá-los ao conselho da cidade, mas não
Mas como não encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e levaram diante do conselho. E causaram um transtorno danado, um tumulto danado. Olha que coisa grave, olha que coisa um tanto quanto estranha, mas que estamos sujeitos a experimentar. As reações diante da verdade podem ser distintas. O modo, a postura como nós recebemos a palavra, ou como os homens recebem a palavra, pode ser totalmente diferente. É por isso que Paulo faz essa distinção, ou melhor dizendo, Lucas, o evangelista, que é o autor também aqui do livro de Atos, retrata essa situação. Ele diz que em Bereia, ao invés das pessoas cerrarem os punhos, colocarem a faca entre os dentes e partirem para cima dos proclamadores da palavra, como foi feito em Tessalônicas, eles receberam de boa vontade. O coração dessa gente estava sendo movido por outro espírito. Acabamos de ler no versículo aí de número 5, que o problema dos outros judeus em Tessalônica era a inveja. Eles estavam com inveja, com ciúme, com aquilo que a gente chama na Bíblia conhece na Bíblia de obras da carne. Está lá em Gálatas, no capítulo 5. E aquilo começou a corroer o coração daquela gente. E aquilo começou a ganhar vida e mais vida e a crescer no coração daqueles judeus. E eles cerraram os punhos e foram para o embate, e foram para o combate, e tentaram de todas as formas, literalmente, caçar o apóstolo Paulo. Como não conseguiram, levaram outros homens até o conselho, o tribunal ali da cidade. Então, um discípulo jamais luta contra a palavra. Ele é ensinável. Ele pode, em meio às suas dúvidas, ele pode, em meio às suas questões, até de certa maneira, sentir incômodos. Sabe? Se mexer de um lado para o outro, se sentir desconfortável, mas ele sempre vai baixar a guarda diante daquilo que é absoluto, que é a palavra de Deus. Ele baixa a guarda. Ele deixa com que a palavra, ele vai permitir com que a palavra como é que eu posso dizer? Alcance o seu corpo, em certo sentido, por que não dizer, esmurre ele. Mas não tem problema, porque o impacto daquilo, uma vez que você está de guarda baixa, vai surtir os efeitos que precisam acontecer na sua vida. Você já deve ter tido esse desconforto. Diante do texto bíblico, você chega à seguinte conclusão: não é isso que eu fui chamado para viver. Não é dessa maneira, não foi para isso que Deus me criou. Não foi para isso que Deus pensou a sua igreja. Não foi para isso que eu me casei. Não foi assim, e por aí vai, porque você se sente desconfortável. E aí a gente precisa ter o mesmo espírito que estava presente ali nos bereanos. Ok, vamos ver se isso é realmente aquilo que está sendo pregado. Vamos ver se isso está em conformidade. Porque se tiver, não há quem possa lutar contra aquilo que é verdadeiro. Nós precisamos nos render. Nós precisamos baixar a guarda. Nós precisamos, ao invés de, sabe, aquela coisa da luta, de você erguer a guarda para tentar se proteger daquilo que pode vir do lado de lá, a gente baixa a guarda. E baixar a guarda aqui significa ter a mente aberta para ouvir, ter interesse, ter avidez, ter desejo, ter vontade de aprender,
ter vontade de crescer, ter vontade de se desenvolver, porque aí, quando isso ocorre, o processo de santificação está acontecendo. A fé que foi citada aqui, ela aumenta, a confiança em Deus aumenta. Por quê? Porque você decidiu ser ensinável, porque você decidiu olhar para aquilo, ou para onde os seus olhos dali nunca devem desviar o olhar, que é para a palavra. Os judeus, verso 11, que moravam em Bereia, tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem com grande interesse. E aí não era coisa de um dia, e aí não era coisa de um momento, isso não foi uma coisa de uma circunstância, não foi porque teve a semana da conferência tal do poder de Deus, não. Olha o que o texto diz: todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. O interesse deles, diferentemente dos judeus de Tessalônica, que estavam sendo movidos por ciúme, eles estavam interessados pela verdade. E como estavam diante de homens intelectualmente honestos, porque falavam da verdade, não podiam resistir à verdade. O ciúme dos outros é resultado de gente hipócrita que não quer se render à verdade. A inveja dos de Tessalônica é resultado de gente que não quer, sabe que está no caminho equivocado, mas quer permanecer ali a todo custo. A todo custo. Então a reação pode ser totalmente distinta, mas um discípulo, e para ser discípulo, não tem uma outra alternativa. Tem que haver interesse, tem que ter mente aberta e tem que se render, tem que ser ensinável. Então, o texto aqui, ele quer tratar basicamente dessa postura, como os de Bereia receberam a palavra. E diante desse fato, nós precisamos perguntar para cada um de nós aqui nessa manhã. Pergunte para o seu coração: ao longo de minha vida, ao longo da minha vida chamada vida cristã, que a gente gosta de designar chamada vida cristã, da vida com Deus, da vida de crente, né? Classifica, rotula, chame você como quiser, mas a pergunta que tem sido feita é: qual tem sido a sua postura diante da verdade? Como você recebe a verdade? Como é que tem sido para você estar diante da verdade? E aí, olhe para a sua existência e a resposta você vai encontrar nela, porque não é só saber que é verdade, é viver aquilo que é verdade. Não é só saber que a verdade existe, mas ela só se torna existência em nossa vida à medida que ela é experimentada, ela é praticada, ela é vivida. A minha mente é aguçada para aquilo e eu não resisto a ponto de não me ver, por maior que causem o desconforto, essa verdade, eu não me vejo vivendo de uma outra forma, porque eu fui planejado por Deus para viver assim, de uma maneira que o glorifique, fazendo aquilo que Jesus fez. E aí, como resultado dessa postura louvável, o verso 12 vai dizer: como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Como resultado de se expor diante daquilo que a palavra expõe na minha face, qual é o resultado? O resultado é transformação, o resultado é mudança de mente, o resultado não é resistência, o resultado é quebrantamento, o resultado é coração contrito, o resultado é tendo os olhos sendo abertos, as escamas caindo dos olhos. E aí muitos creram, muita gente
judeus creram, gregos creram, pessoas de alta posição, pobres, ricos, porque estão diante da verdade. E porque decidiram acolher a verdade, a postura diante da verdade foi louvável. Então responda para si nessa manhã, se a sua postura é louvável diante daquilo que é importante. Se a sua postura é parecida com a dos bereanos diante daquilo que é infalível, que não erra. Diante daquilo que é poderoso para mudar a sua história, que é poderoso para mudar a sua vida, que é poderoso para te fazer alguém influente, enquanto você está sentado na cadeira do seu trabalho, enquanto você está se movimentando numa praça, entrando num supermercado, tendo contato com outras pessoas, porque é possível que, falando, usando aqui uma linguagem de crente, é possível que mesmo crentes estejam diante da verdade e até use essa verdade com faca entre os dentes, e isso não edifica ninguém. Isso não edifica ninguém. O espírito de Paulo é um espírito de um homem ensinável, e o que ele passa à frente é essa mesma ideia. Vai funcionar pelo poder e graça de Deus com gente quebrantada e ensinável também. Lá ninguém creu, o coração estava cheio de cada um com suas próprias obras, ciúme, inveja, destempero, falta de domínio próprio. E aqui não, os homens estavam ávidos, e tem gente ávida, tem gente sedenta de Deus por aí. Você está sedento de Deus, em alguma medida. E o que vai fazer toda a diferença, não é simplesmente saber que Deus tem o poder para mudar, mas é, em alguma medida, você se dobrar diante daquele que pode mudar todas as coisas. É isso que a palavra nos ensina. Os de Bereia eram mais nobres, por isso a ideia de nobreza é mencionada em algumas versões. Na minha fala que eles tinham a mente aberta. Tem alguém que fala que os de Bereia eram mais nobres? Alguma versão aí? Os de Bereia eram pessoas mais nobres, não por causa da sua posição social, não por causa da sua quantia de dinheiro no banco, não porque eram pessoas de grande importância, mas porque a postura deles diante da palavra de Deus era louvável, foi diferenciada, e é isso que transforma a vida e coração de gente. Sim. Legal essa versão. Porque no grego, essa palavra, ela está relacionada a essa ideia de uma espécie de linhagem, né? De nobreza, mas ela também está relacionada a essa ideia da postura, de como você se porta. Aí o sentido de você ser educado, cortês, né? De você receber bem, de você acolher, de você, sabe, dizem os especialistas que quando você está diante de alguém falando e alguém cruza o braço e tal, aquilo pode representar, o corpo fala, né, uma negativa para aquilo que você está dizendo diante dele. É como se ele dissesse, não vou receber, fizesse uma espécie de birra, de pirraça. E ali não, o cara está totalmente desguarnecido, vulnerável diante daquilo, dizendo, eu recebo, eu quero aprender, eu preciso aprender, eu necessito disso. Então, à medida que os bereanos iam dando razão e
permitindo que seus corações fossem tomados pela palavra de Deus, o resultado não é outro. As pessoas vão conhecendo Jesus, vão se convertendo, elas vão entendendo, e elas vão também com isso crescendo, amadurecendo, e isso vai sendo passado à frente. É o que a história da igreja nos mostra. Então, meus irmãos, essa é a pergunta que tem que ficar para cada um de nós. Nós que precisamos de transformação na nossa vida, nós que precisamos de mudanças em nossas vidas, a solução para tudo isso é deixar que a palavra penetre em nossos corações, é baixar a guarda e deixar Deus realizar a sua obra. Eu sei que parece contraditório, uma vez que Ele é soberano e poderoso, mas não é, é com entendimento, não é a força, é entendendo que você precisa disso, que você precisa se apresentar como discípulo de Jesus. O discípulo tem que se apresentar, é alguém ensinável e que se dobra todo o tempo diante da verdade. Então, que fique claro para todos nós que as soluções dos nossos dilemas, elas só virão à medida que essa avidez, esse desejo, essa vontade de aprender existe, mas não somente isso, é receber convicto aquilo que vem da parte de Deus como algo que a gente precisa para ver as mudanças acontecer. Não jogue, aqui é aquela velha história, soberania de Deus, responsabilidade do homem. Uma coisa não anula a outra. Então sejamos ávidos em ouvir, receber e praticar a palavra de Deus. Sejamos ensináveis, porque só assim será possível construirmos uma vida de fé e adoração. Só assim será possível dar continuidade à obra que Jesus iniciou. Ele quer fazer isso através da sua vida. Não tente ensinar aquilo que você não aprendeu. Não tente falar daquilo que você não sabe. Então, qual é o caminho? O que eu faço? Seja ensinável. Se submeta ao aprendizado constante da parte de Deus, para que você veja transformações em si e também seja instrumento de transformação na vida dos outros e para a glória de Deus. Amém?